Agora, por exemplo, as taxas. Uma taxa de serviço, ela pode ser cobrada por qualquer uma das entidades, né? Direcionada aí, dependendo do serviço e do projeto que vai ser feito. Então, a competência privativa é aquela que um único ente cobra pelo serviço, pelo tributo. E essa competência ela vai ocorrer quando a entidade política recebe o poder de decretar determinado tributo, não se admitindo que uma outra entidade política atinja tal área, ficando com competência idêntica. IPTU. Quem cobra IPTU é o município. Contagem ficou anos aí sem pagar IPTU. O Estado veio aqui reclamar e cobrar IPTU? Não. Outro município veio aqui falar, né? Belo Horizonte sempre pagou, aí, não, Contagem vou cobrar, Contagem não está cobrando, eu vou cobrar. Não. Por quê? Porque são tributos que têm competência privativa. Somente um ente da União, só um ente federativo, União, Estado ou município, que cobra esse tributo e decide por esse tributo. Já na competência comum é o contrário, né? Refere-se aos tributos chamados de vinculados, ou seja, as taxas de contribuições de melhoria, que por sua natureza são oriundos de atividades do Estado. Pode ter uma contribuição de melhoria que é fixada pela União. Pode ser alguma que é fixada pelo Estado e pode ter alguma contribuição de melhoria que o município vinculou. Taxa também se enquadra aí, porque as taxas elas podem ser estipuladas por qualquer ente federativo. E a comum, né, ainda, ela ocorre quando duas ou mais entidades políticas recebem poderes para decretar o mesmo tributo. É o caso do Estado e do município diante do imposto sobre a circulação de combustíveis líquidos e gasosos. É um tipo de ICMS específico que, quando acontece o transporte aí de combustível líquido e gasoso, esse tributo arrecadado ele é dividido entre município e Estado. Então, a saída, por exemplo, de combustíveis da Petrobras de Betim para ir para algum outro lugar, o tributo que está sendo pago ele é dividido entre o Estado de Minas Gerais e o município de Betim. Ok? É uma competência comum. São casos específicos. E temos a concorrência corrente. É quando ela é atribuída a municípios, aos estados e à União, ficando a União com o direito de editar as normas gerais e os estados e municípios vão editar normas suplementares. Então, são tributos onde reúne os três entes federativos para efetuar a competência de determinado tributo. Quando é assim, sempre tem que ter um líder. E a União é que fica com a carga, né? O direito de editar as normas gerais. No caso da União não querer se omitir, os outros dois, né, estados e municípios, podem editar as normas gerais válidas, enquanto a União ficar caladinha. Na hora que a União interferir, a voz da União tem mais poder. Tudo isso está bem explicadinho lá na nossa Constituição Federal, no artigo 24, sobre essa relação aí a respeito de tributo. Um outro tipo é a competência residual. Competência residual é a faculdade dada à União, né, de criar outros impostos através de uma coisa chamada lei complementar, além dos direitos previstos nos artigos 153 da Constituição Federal, desde que esses impostos não sejam cumulativos e com fato gerador
já existente. Ele precisa ser diverso dos que já existem. Como assim? Já existe um tributo criado, um imposto específico, e aí a União vai criar um outro imposto em cima daquela relação. Ele pode fazer isso pela força da Constituição, porém não pode ser em cima do mesmo fato gerador. O que é fato gerador, gente? É o ato que me dá a obrigação de pagar esse tributo. Um exemplo bem clássico é o IPVA. Né? Eu comprei um carro, no momento que eu comprei o carro, eu estou na obrigação já de pagar o IPVA daquele carro. Então, já estou pagando o imposto dele. Só que aí, aqui em Minas, eles criaram a taxa de licenciamento. Pode isso? Pode. Por quê? A taxa de licenciamento não tem nada a ver com a minha posse do carro. Olha só como que a lei é. Tem a ver com a licença de eu rodar com o meu carro. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, perante a lei não é a mesma coisa. Então, eu tenho dois fatos geradores. Um é de ter a posse do carro e tem que pagar o IPVA. Outro é, para eu circular livremente com esse carro, eu tenho que ter pago a taxa de licenciamento. São dois fatos geradores diversos. A competência residual é essa competência que a União tem de aproveitar aí um tributo já existente para criar outro em cima. E vai acontecer quando uma determinada entidade política fica com o poder de decretar outros tributos diferentes dos previstos. É o caso aí da União, que tem competência para decretar outros impostos diferentes do que constam na Constituição. Um outro exemplo bem clássico disso é a IPMF. Já ouviram falar nisso? Já ouviram falar em casa? Da IPMF? Não? Quem é mais novinho não vai ter ouvido mesmo, não. O que acontece? Já tem vários impostos existentes aí em relação à movimentação bancária. Tem a IOF, que é um imposto que ele tarifa a movimentação de crédito. Quando vocês pagam uma fatura do cartão de crédito de vocês, que vocês compraram parcelado, ou se precisou renegociar o total, vai sempre vir uma taxinha de IOF, que é esse imposto de operações financeiras. Há uns 7 anos atrás, mais ou menos, eles criaram a IPMF. O que é IPMF? Toda movimentação bancária, de depósito e saque que você tinha, era tarifado um percentual da IPMF. Pensem bem, quem usa pouco banco, ia ser centavos, né? Se você utiliza banco lá só para movimentar seu salário, por exemplo, seriam centavos a cobrar de você. Mas e uma empresa que movimenta banco dia inteirinho, entra e sai dinheiro, paga uma coisa, deposita outra, recebe outra, um valor bem alto. Esse imposto ele foi criado baseado aí na competência residual. Na época, levantou-se a questão de que a saúde brasileira estava sem dinheiro para as coisas básicas e que precisava encontrar um jeito de arrecadar dinheiro para isso. Criaram a IPMF para direcionar esse dinheiro todo para a saúde. Ficou aí valendo alguns anos e depois foi tirado porque ele foi criado exatamente só por um período. Recentemente, pouquinho antes da pandemia, voltou a pauta aí, entrou em votação para voltar esse imposto da IPMF. Só que com a questão da pandemia, não foi adiante essa votação ainda, mas ela pode vir. Isso é um tipo de competência residual. O governo aproveita já uma brecha ali que tem e ele, por força da lei, ele pode criar novos impostos. Dúvidas até aí? Demais. Tranquilo, Débora.
Mas isso que é estudar, né? Curso técnico é isso aí, né? Não é um curso de só básico profissionalizante, é um curso técnico, né? Tem que aprofundar um pouquinho. E olha que a gente tenta assim, filtrar o máximo. Se a gente for entrar na linha do direito aí, tributário mesmo, é bem mais informação. Eu dei uma peneiradona lá. Se vocês pegarem a apostila de vocês aí, vai ter essa parte lá e vai estar lá bem com uma linguagem bem do direito mesmo. Então, assim, são pontos básicos, né? Por isso até que eu trago aí esses desenhinhos, que é o resuminho de tudo, para vocês tentarem fixar por ali. Mas tem que ser falado, né? Não sei como vocês fizeram as outras disciplinas, mas nas minhas eu gosto de focar bastante, forçar mesmo, porque é curso técnico, né, gente? Você tinha falado alguma coisa, Fátima? Eu te interrompi? Não, você falou que tinha ficado claro, eu falei que tá tranquilo. Ah, beleza. Ok. E temos a competência extraordinária. Ela é referente a impostos que podem ser criados pela União no caso de guerra. Caso de guerra, eminência de guerra, pandemia entra aí, tá, gente? O artigo 154, lá da nossa Constituição, dá poder total à União de criar novos impostos para cobrir a despesa aí de guerras e casos específicos. É o caso já existente, né, do empréstimo compulsório, que pode ser feito em casos emergenciais. Num caso de guerra, a União ela tem o direito de criar novos impostos aí para arrecadar dinheiro para a movimentação dessa fase. Vamos torcer para que a gente não precise, além de toda a carga salgada que a gente já carrega nas costas, ainda criar mais impostos aí dentro dessa força da lei aí da competência extraordinária. Então, olha só, as competências tributárias, elas se subdividem dessa forma. Com ex, né? Cumulativa, residual, extraordinária, comum e exclusiva. Ok? Recapitulando? Cumulativa é essa aqui, ó, concorrente. Privativa é de um único ente. Comum é quando mais de um ente tem direito à competência de determinado. Concorrente é quando dois, né, ou mais entes da União dividem aí a competência de determinado tributo. Residual é quando a União tem o poder de aproveitar em tributos já existentes e criar outros paralelos. E extraordinário, no caso aí de guerra ou eminência dessa, a União tem o poder de instituir novos tributos para a gente aí. Então, são esses. Aí, ó, tirado lá do Código Tributário, com a linguagem bem pesada, mas fala sobre a competência tributária. A competência tributária esgota-se na lei. Depois que esta for editada, não há falar mais em competência tributária, mas somente em capacidade tributária ativa. Temos, pois, que a competência tributária, uma vez exercitada, desaparece, cedendo passo à capacidade tributária ativa. A partir desse momento, não existe mais relação de poder
senão uma relação jurídica de caráter obrigacional e relações administrativas e processuais, cujo propósito é a reafirmação da vontade da lei nos casos concretos. Isso é uma passagem jurídica, né, que, traduzindo, né, em forma mais simples, fala que a competência tributária, ela é criada na hora que é criado o tributo. Criou a lei, criou o tributo, já está definido a competência. Se ela é competência comum, se ela é extraordinária, se ela é privativa. Depois que foi editada essa lei, esse tributo com a determinada competência, não é mais assunto de se discutir, já está definido. Aí sim pode-se discutir a capacidade. Por quê? Porque é nesse momento que, se eu, como a União, tenho a competência de determinado tributo, eu posso delegar a capacidade, né, para algum outro órgão. É o que aconteceu com o INSS. A competência é federal, é da União, mas a União passou a capacidade tributária para o INSS. O INSS tem todo o poder, né, quase todo o poder, sobre a contribuição de previdência. A única coisa que o INSS não pode é legislar, mas ele pode cobrar, ele pode fiscalizar, ele pode punir, ele pode administrar o dinheiro. Então, a competência ela é vinculada na lei que criou o tributo. Depois dali, não tem o que discutir mais. O que pode ficar aberto é em relação à capacidade tributária delegada para outro órgão. Considerando, né, gente, que a tributação visa a execução de recursos para o Estado possa pagar as despesas necessárias à realização das suas finalidades, a gente pode asseverar que a competência tributária só é atribuída às pessoas de direito público. Então, se o tributo, o objetivo dele não é cuidar da máquina pública, então quem pode ter competência sobre o tributo? Somente pessoas jurídicas de direito público, ou seja, União, Estados e Distrito Federal e município. Uma vez que tributos devem ser destinados exclusivamente para fins públicos e nunca para fins particulares. Aí um resumão de tudo sobre a competência tributária. Dá para aumentar ela um pouquinho se eu tirar daqui, ó. Então, gente, tudo aqui está lá na nossa Constituição Federal, que fala aí que a competência exclusiva é quando essa competência é destinada a um único ente confederativo. Então, na nossa Constituição, é bem claro que o ente federativo que tem competência para instituir o tributo vai ser ou a União, o Estado ou o município. E são eles que criam, né, legislam e resolvem tudo aí sobre os impostos. Aí temos a competência comum, a extraordinária, a especial, a residual. E cada um aqui definindo o que é e dando alguns exemplos, ó. A competência comum, lá na Constituição, não estabelece discriminar entre os entes tributantes, podendo qualquer um deles instituir certo tributo no âmbito de suas respectivas atribuições,
É o exemplo das taxas e contribuições. A competência extraordinária, o nome já fala, ela é exclusiva da União para instituir impostos extraordinários, no caso de guerra externa ou de sua eminência. Competência especial, na regra, ela é uma competência exclusiva da União para a instituição de empréstimos compulsórios e contribuições sociais em casos especiais. Os estados podem cobrar contribuições sociais de seus servidores. E a competência residual permite à União a instituição de outros impostos que não estão previstos na Constituição, desde que não sejam cumulativos nem tenham a base de cálculo própria dos impostos já discriminados. Existem alguns termos aí interessantes que é necessário a gente entender os conceitos, né? Bitributação é uma coisa que a lei não permite, é a cobrança do mesmo tributo mais de uma vez, por 2 ou mais entes tributantes diferentes. Não pode acontecer, a Constituição Federal não nos permite isso. E os 2 em 1, né? Bis in idem. É a cobrança de 2 ou mais tributos pelo mesmo ente tributante, em função de um único fato gerador. Então, gente, tudo que é cobrado de tributo, ele é embasado aí na Constituição. E não pode ser cobrado 2 tributos do mesmo fato gerador e nem e nem 2 entes cobrar o mesmo tributo. Tudo tem que ser bem separado. E quem tem poder de legislar somente União, Estado, Município. Agora, a capacidade pode ser delegada a outros órgãos. Quem consegue me falar aí algum tributo que é cobrado por um determinado órgão e direcionado o poder para outro órgão, sem ser o INSS? Alguém? Como é que é, Débora? Algum exemplo aí de outro órgão que foi delegado, né, a obrigação de cobrar, fiscalizar um determinado tributo, mas não é o órgão competente, é um órgão designado. Igual o INSS, né? Quem tem a competência sobre a contribuição previdenciária é a União, mas quem faz a cobrança e a fiscalização é o INSS. Algum outro exemplo disso? O Detran, gente, é um outro exemplo. Olha só, o IPVA é de competência do Estado. Mas quem regulariza tudo, quem faz a cobrança, quem determina a fiscalização, é o Detran. Só que o Detran ele não tem o poder de mudar, de legislar, mas ele tem o poder de cobrar e fiscalizar. Então, essa é a diferença entre competência e capacidade tributária. Ok? Ok. Competência é o poder de legislar e de criar o tributo. Capacidade é o poder de cobrar, fiscalizar e arrecadar o tributo. A competência é indelegável, só pode ser executada pela União, Estado e município. Porém, o que é delegável são as funções de arrecadar, fiscalizar e executar. Então, o governo do Estado, em relação ao IPVA, ele tem aí a competência tributária, ele não pode passar isso para ninguém. Agora,
a função de cobrar e fiscalizar, ele delegou ao Detran, da mesma forma que a União fez aí com as contribuições previdenciárias, delegando a tarefa aí para o INSS. Dentro da capacidade tributária, ela vai ter uma subdivisão, né? A capacidade é essa denominação genérica atribuída para aquele que possui o direito de cobrar e recolher determinado tributo. Então, essa capacidade ela pode ser ativa ou ela pode ser passiva. E difere-se da competência, igual a gente já viu, né? Competência tributária, ela é indeligável, não posso passar a competência tributária para mais ninguém. Quem tem é União, Estado e município. E dá o poder aí desses entes legislar sobre o tributo. Já a capacidade, ela é delegável, né? Quem tem a competência pode delegar a outro órgão a capacidade tributária. E é a função aí de fiscalização, arrecadação e execução. Bem definidinho aí para fixar bastante aí. Dentro da capacidade, gente, tem a capacidade tributária ativa. Ela é atribuída ao sujeito ativo do tributo, ou seja, aquele que possui o direito de cobrar o tributo. Logo, é o titular do crédito tributário, chamado de credor do tributo. Então, quem cobra o tributo tem a capacidade ativa, e quem paga o tributo tem a capacidade passiva. Nós, contribuintes, nós temos qual capacidade? Passiva, né? A gente só paga. Isso aí. E a capacidade ativa é aquele órgão que vai nos cobrar. Ok? Nós estamos nessa categoria aí, ó. Toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, em qualquer situação, inclusive as pessoas jurídicas não regularmente constituídas e as sociedades de fato têm capacidade passiva, sem nenhuma exceção. Ter capacidade passiva significa apenas ter a possibilidade de realizar o fato gerador de obrigação tributária. Ou seja, é tudo que eu faço que gera a obrigação de eu pagar o tributo, eu estou executando a minha capacidade passiva. Comprei um biscoito no supermercado, estou agindo aí com a minha capacidade tributária passiva. Gerei a obrigação de pagar o ICMS daquele biscoito. Comprei um carro, gerei a obrigação aí de pagar o IPVA. Adquiri meu imóvel, gerei a obrigação de pagar aí o meu IPTU. Se é um imóvel novo, quando eu vou passar para o meu nome, ainda tem um outro imposto que eu pago, que a gente vai falar dele no próximo encontro. E assim sucessivamente. A minha capacidade passiva é sempre executada, né? Ela aparece na hora que eu crio a obrigação de pagar determinado tributo. Tem condições de um ser humano viver sem pagar nenhum tributo? Não tem ninguém nunca? O que vocês acham em casa? O que vocês acham em casa? Eu acho que não, porque até, por exemplo, moradores de rua, né? Uma hora ou outra ele vai acabar tendo que comprar alguma coisa, né? E tudo. O dinheiro não saiu assim, ele não teve esforço para ter aquele dinheiro, pode ser, né? De repente, porque geralmente é pedinte. Mas ele vai, né? Vai ter que comprar alguma coisa e vai ser descontado, né? No valor que ele comprar. Ele não vai pagar, né? Igual a gente paga de tudo. Mas das coisas que ele ganha, ele não vai pagar, já está pago o tributo ali. Mas até uma água que ele ganhar umas moedinhas, se for comprar até a pinguinha dele lá, ele vai estar pagando um tributo, né?
Eu tenho até medo. Falou aqui dos índios, né? Mas está tudo tão moderno que até os índios agora têm celular, tem tudo, né? Então, eles também estão participando aí com tributo, viu, gente? E essa capacidade passiva é inerente a nós, contribuintes. Não é